sem dúvidas, uma das coisas que mais tem cansado nós mulheres, na época em que nós vivemos, é a busca desenfreada pela tal vida equilibrada, por ser a mulher equilibrada. E essa mulher que muitos têm pintado por aí, é uma mulher que simplesmente não existe. Porque o que que é? É um conjunto de coisas, né? Uma mulher extremamente produtiva, com altos resultados. É uma mulher calma, é uma mulher presente, que ela está sempre conectada ali com o seu presente. É uma mulher espiritual, que passa um bom tempo em oração, que jejua, que tem um tempo incrível com Deus, onde só ela e Deus ali. É uma mulher que é extremamente saudável, que treina todos os dias, que tem uma alimentação super limpa, como chamam, né? Sem industrializados. É uma mulher que não se estressa, ela não se irrita. É uma mulher que tudo que ela faz é perfeito, não contém erros. Gente, vamos combinar? Essa mulher ela não existe. E muitas vezes a gente está caçando ir atrás dessa mulher. A gente desenhou isso como vida equilibrada. A gente tem entendido e buscado a vida equilibrada como uma vida em que a gente deposita e se entrega na mesma medida, com a mesma energia, na mesma proporção para todas as áreas da nossa vida. Quando todos os dias da nossa vida precisam ser exatamente iguais e equilibrados, e eu entrego a mesma proporção para todas as áreas da minha vida. Mas a gente sabe, vem cá, esse vídeo é pra gente pegar uma na mão da outra e lembrar de algumas verdades, mas não só lembrar de algumas verdades, entender e encontrar que equilíbrio é esse que a gente pode sim buscar, que a gente pode sim desfrutar e que ele pode ser possível dentro da nossa realidade. Vamos fazer esse ajuste mental hoje aqui comigo? Vamos fazer juntas aqui. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, porque esse é um lugar onde sim a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, a gente quer florescer, a gente quer crescer, se desenvolver, mas sem se perder, sem se atropelar, sem se adoecer, com esse equilíbrio que é uma vida possível dentro da nossa realidade, porque cada uma aqui tem a sua realidade. E a gente precisa levar tudo isso em consideração quando a gente pensa nessa vida equilibrada. Então, hoje em dia, muito se fala sobre essa vida encantada, que muitas vezes, na verdade, a gente percebe que essa vida equilibrada, ela tem sido muito mais ligada à performance, né? Uma vida que performa, que tem diversos resultados, que tem grandes resultados, como simplesmente isso fosse a coisa mais importante da nossa vida, como se essa fosse a régua que a gente deveria se medir. E quando a gente fala de performance, a gente fala dessa busca incessante. É um discurso que você normalmente ouve quando você ouve a respeito disso, né? De alta performance, enfim, ouve podcast, só você que ama ouvir podcast. E você ouve muito algo como: você precisa ser obstinada nos seus objetivos, você precisa ser focada, você só depende da sua força de vontade, da sua determinação. E nós que somos mulheres e temos diversas áreas para demandar, temos filhos muitas vezes, e diversas outras responsabilidades, né? Muitas vezes você tem sua vida profissional, sua vida pessoal, familiar, vida ministerial para quem serve na igreja, enfim. E a gente precisa olhar para tudo isso e entender que a vida, ela se movimenta, ela não é linear. Então, filhos adoecem. Muitas vezes na igreja, congressos ou eventos acontecem que vão exigir mais de você, talvez, dentro do seu ministério, nas suas atividades. O trabalho, tem semanas, tem momentos do trabalho que são mais puxados, que exigem mais. Tem projetos desenvolvidos dentro do trabalho que vão exigir um pouco mais. Tem momentos em que seus filhos vão precisar de mais atenção em alguma atividade escolar. Percebe que a vida tem movimento. Muitas vezes a gente tem entendido essa vida equilibrada como uma vida, porque essa mulher que a gente idealizou, ela é extremamente organizada. Então a gente acha muitas vezes que o erro tá na gente. Por vezes a gente pensa assim: o problema é eu, porque eu sou desorganizada, porque eu não acordo todo dia cedo, porque eu não sou disciplinada. E a gente precisa questionar sempre esse padrão que a gente tem buscado. Essa mulher, muitas vezes a gente percebe e busca e acha que é porque ela tá no controle de tudo. Tudo está no controle dela. Ela tem uma agenda que tá tudo certo.
Nada sai do controle na vida dessa mulher. E não existe essa vida, gente. Porque todo dia a nossa vida, a gente precisa lidar com situações que fogem do nosso controle. Que precisam muitas vezes da nossa flexibilidade. Que muitas vezes a gente planeja algo e não sai exatamente daquele jeito. O nome disso é a vida. E a gente precisa entender que isso vai acontecer independente do nosso nível de organização ou disciplina. A gente precisa desenvolver essa habilidade, que é a flexibilidade, de lidar com as circunstâncias da vida. A vida ela é volátil, as coisas acontecem. A gente vê na Bíblia, né? Inclusive heróis da fé, que muitas vezes foram para um lugar que Deus havia mandado e naquele lugar houve fome, houve uma dificuldade, enfim. Às vezes você está indo, não é que você está no lugar errado. Deus te chamou para aquele lugar, mas ainda assim isso não quer dizer que você está isento de problemas, de dificuldades, de desafios. Essas coisas elas vão acontecer, fazem parte da nossa vida e da nossa realidade. A gente precisa levar isso em consideração. Então, muitas vezes a gente está se ferindo, buscando um padrão que ele não é possível, entende? Não é possível a gente viver uma vida inteira com todas as horas do meu dia exatamente sob o meu controle. Primeiro porque eu tenho 2 crianças de personalidades diferentes, isso aqui dentro da minha realidade, de personalidades diferentes, onde vivem situações diferentes. Às vezes um se machuca, às vezes o outro tá pedindo um pouco mais de colo, outro tá mais desafiador, tá exigindo mais, né, tá testando mais os limites, enfim. Então assim, cada realidade é uma realidade, vai ter os seus desafios. Um outro ponto que a gente percebe que a gente precisa lidar dentro desse contexto, quando a gente olha e pinta esse ideal, é o lidar com os erros, porque eu percebo que nós mulheres temos muita dificuldade de lidar com os nossos erros e a gente é bem cruel, essa é a verdade. A gente é bem cruel com a gente mesmo. E a gente tem dificuldade de lidar com os nossos erros, porque a gente acha que se eu não tô vivendo a vida equilibrada que a gente pinta, esse ideal, é porque eu erro, eu falho, é porque eu não acordei às 5 da manhã, é porque eu ainda não treinei hoje, é porque eu ainda não tive meu tempo com Deus. E a gente perde a capacidade de fazer ajustes, e isso aí já é um ponto pra gente pensar como prática. Porque se você já viu alguns outros vídeos aqui, você sabe que nos vídeos a gente bate um papo, a gente conversa, a gente reflete sobre assuntos importantes, mas a gente também pensa juntos soluções, formas que a gente pode colocar isso em prática. Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer ajustes, desenvolver a habilidade não de ser perfeita, mas de ajustar. Opa, não consegui acordar cedo hoje para ter meu momento com Deus em silêncio e tudo. Que outro momento do dia eu posso ajustar para inserir essa atividade que para mim é importante? Eu preciso ajustar. Não é porque acaba tudo, eu já vivi muito isso. De se não foi exatamente naquele horário, daquele jeito, daquela forma, é como se pra mim, pronto, é melhor pegar esse dia aqui, embalar e jogar no lixo, vamos esperar amanhã para ver no que vai dar. Isso é uma coisa, inclusive, por exemplo, eu ouço muito a respeito de dieta, de alimentação saudável. Muitos nutricionistas falam muito isso, né? Se você, pisou na bola hoje, comeu errado e tudo, amanhã é um novo dia, recomeça, né? Ou então a próxima refeição é justa. Não dá por vencido por um erro, entende? E muitas vezes é isso que a gente tem feito. A gente não tá sabendo lidar com os nossos erros. Sendo que, eu até comentei um dia desses no Instagram, inclusive se você não me segue, já me segue lá. Vida real, você encontra uma vida real buscando uma vida possível, saudavelmente. E comentei lá o quanto que na Bíblia, né, fala sobre... Compartilhei um pouco dessa dificuldade que eu tenho em lidar com os meus próprios erros sem me ferir tanto. E eu tava comentando, né, sobre duas pessoas que erraram e falharam na Bíblia, que é Pedro e Judas. Ambos erraram e falharam, mas o comportamento que tiveram pós o erro fez grande diferença. E o quanto que Jesus, ele tá ali sempre disposto para nos perdoar e nos dar a força necessária para recomeçar. E ele quer que a gente tenha essa postura de recomeço, de eu vou lá, vou tentar de novo. Mas muitas vezes a gente tem entregado, ou a gente tem ferido a nossa autoestima, ou a gente tem afirmado coisas pra gente, pra nossa identidade, fortalecido coisas da nossa identidade que impedem que a gente se desenvolva.
porque a gente fica falando que, é porque eu sou bagunçada, é porque eu sou indisciplinada, é porque eu não sirvo para isso. Quando ele nos deu uma super mente que pode desenvolver toda e qualquer habilidade. E a gente esquece isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala pra gente mesmo diante dos nossos erros. Porque a gente quer tanto essa vida perfeitinha, essa mulher perfeita, que a gente não tá sabendo lidar com as nossas imperfeições. A gente precisa reconhecê-las, identificá-las, nomear nossos pecados, tá? A gente precisa, é muito importante, a gente entender, pera, aqui tá falhando, a forma como eu tô respondendo diante dessa situação não tá legal, isso não agrada a Deus, e eu preciso corrigir isso aqui. Eu não preciso ficar me ferindo, me martirizando porque eu fiz aquilo. Eu preciso corrigir e prosseguir. Corrigir e prosseguir. Buscando não cometer o mesmo erro. Então, esse é o movimento do desenvolvimento de todo e qualquer ser humano. É buscar sempre essa melhoria. Então, essa parte da perfeição é uma das coisas que a gente precisa ajustar também na nossa mente. Então, essa vida e essa busca equilibrada, ela tem a ver com alguns pilares. Tem alguns pilares que a gente pode começar a olhar e a desenvolver. Uma delas, como eu já falei, essa parte da perfeição, né? Que a gente precisa fazer esses ajustes. Desenvolver a flexibilidade, como eu falei, para lidar com uma vida que ela tem movimento e ela não dança conforme a nossa música, ela é regida pelo nosso maestro, que é Cristo. E as coisas acontecem, a vida acontece aqui. Ela não sai exatamente como a gente imaginou ou planejou. Outro ponto muito importante que a gente precisa desenvolver, praticar no nosso dia a dia para lidar e para encontrar esse equilíbrio saudável, né? Essa vida possível, esse equilíbrio possível, é estabelecer limites e respeitar limites. A gente precisa entender que Deus, em toda a sua criação, estabeleceu limites na sua criação para que houvesse ordem, para que houvesse paz, para que houvesse o equilíbrio. E limites são importantes. A gente precisa entender os limites do nosso corpo, porque muitas vezes nessa busca por ser essa super heroína, essa mulher perfeita, a gente tem feito um monte de coisas, não tem parado, não tem se cuidado, não tem respirado, não tem se regulado enquanto a gente faz, não tem se cuidado enquanto a gente cuida, que é a minha frase lema lá do Instagram. Vamos se cuidar enquanto a gente cuida, a gente não precisa parar uma coisa para fazer outra, embora se a gente não se cuide hoje, em algum momento a gente vai ter que parar porque as doenças chegam. Mas, enfim, estabelecer limites é muito importante. Entender os limites que você tem do seu corpo, entender e respeitar limites, fala muito também da nossa fé. Porque a gente precisa entender, inclusive eu acabei de dar uma soneca ali, porque minha noite foi bem difícil, assim, os meninos estavam acordando, não sei ainda não entendi exatamente o que o Matias tem, enfim. E eu acordei já sabendo que ia precisar fazer essa soneca, porque eu tenho limites, eu vivo num corpo limitado, eu não sou Deus, e muitas vezes a gente tá nessa busca insana por ser essa mulher perfeita e a gente confunde os nossos papéis e fica na busca, na guerra ali de braço para querer ser Deus, para querer estar no controle de tudo, para querer fazer tudo e não parar, e não se cuidar, e não respirar, e não entender os limites do nosso corpo. A vida precisa de limites. Às vezes a gente está cheio de excessos, que às vezes a gente precisa parar para estabelecer alguns limites, para definir os excessos. Pera, o que está demais aqui? Porque uma outra dificuldade que a gente tem é dizer não. A gente precisa ter claro as nossas prioridades. Essa é uma outra habilidade que a gente precisa desenvolver. Definir, ter clareza, buscar essa clareza das prioridades na nossa vida. E entender assim que escolher uma coisa é dizer não para todas as outras. E quando eu digo não para todas as outras, muitas vezes eu vou ter que lidar com as consequências disso. Vai ter pessoas que vão ficar chateadas, que vão achar que você não é tão boa, que você não é tão legal, porque você disse não para ela. Mas você sabe onde o calo aperta. Você sabe da sua realidade, e a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa realidade e estabelecer esses limites para viver um equilíbrio possível, olhar para a sua realidade, entender que às vezes não vai dar, às vezes você vai ter que dizer não. Isso também é estabelecer limites. Então a gente precisa desenvolver esses pontinhos, sabe?
fazer esses ajustes, olhar para isso e entender que o equilíbrio possível, ele habita aí. Ele habita na presença também. De eu entender que muitas vezes não é sobre resultado, sobre quantas coisas eu faço, mas às vezes a coisa mais importante do meu dia vai ser sentar e brincar 20 minutos com os meus filhos. Às vezes vai ser largar a louça e largar as coisas quando meu marido chegou e ouvir ele conversar e falar sobre os perrengues do trabalho dele. Entenda, para Deus pessoas são infinitamente maiores e mais importantes do que coisas. E a gente precisa aprender a alinhar e ajustar a nossa vida a essas coisas que são mais importantes. Entender para onde a gente está correndo. Por que a gente está querendo performar tanto? É para provar algo para alguém? É para provar a nossa força? É para provar quem nós somos, a nossa identidade? Ou é para viver de fato uma vida que agrada a Deus, uma vida equilibrada dentro do possível, dentro da nossa realidade? Uma vida que de fato nos faz sentirmos felizes, porque uma das coisas que a gente perde na busca por esse equilíbrio irreal é o contentamento também. A gente deixa de estar contente com a nossa realidade, porque a gente nunca chega no lugar que a gente quer chegar, nesse lugar que não existe. E aí a gente nunca está satisfeito com o nosso desempenho, com a nossa entrega, com os nossos resultados, porque nunca tá bom, porque a gente colocou uma régua que ela não existe, então a gente tá sempre exausta, sobrecarregada. No fim, esse ideal de vida equilibrada nada mais é do que uma vida sobrecarregada, exausta, embalada numa caixinha bem bonita para dizer que, olha, essa aqui é a vida equilibrada. Uma mulher que tá sem alma, que está exausta, que está sobrecarregada, que muitas vezes está adoecida, internamente inclusive, porque todo mundo vê ela forte, poderosa, guerreira, mas por dentro ela tá só o caco, e ela não encontra brecha nem para falar isso, nem para compartilhar isso, muito menos para pedir ajuda. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha falado com você, abrir os meus olhos do lado daqui também para muitas coisas que eu preciso ajustar na minha mente, habilidade que eu preciso praticar mais aqui, e vamos juntas nesse processo de buscar essa vida possível. Um grande abraço. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com uma mulher, pensa aí numa mulher que você diga assim, nossa, essa aqui é guerreira, eu não sei como ela consegue, mas ela dá conta. Manda pra ela, talvez ela esteja precisando muito assistir esse vídeo. Um grande abraço, lembrando que aqui tem vídeos toda quarta e domingo. Até mais, tchauzinho.